No dia em que ela apareceu, o mundo foi aterrorizado. Nem mesmo o próprio Imperador da Espada conseguiu bater de frente. Ela era um monstro como nenhum outro. Mas como o Imperador alcançou seu objetivo, ele pede que ela o mate. Então, em seu golpe final, ele finalmente apareceu. Um espadachim do cabelo escarlate que bloqueou aquele ataque monstruoso e pulou para cima da Fada Lunar, porque hoje é o dia em que ela será partida ao meio pelo espadachim quebra-lua, e desse jeito foi concedido a onda de ataques do dragão. E naquele dia dos céus caíram 9 raios de energia da espada. Então, 6 anos depois, na mansão Aryong, nosso pequeno cabelo escarlate tá tomando uma surra da mulher, com ela falando que hoje eles receberão convidados importantes e ele não tá limpando o quintal direito. E será que ele tá ignorando essa ordem porque ela não é a mãe dele? E por isso ela fala que hoje vai dar uma boa lição nele. Enquanto seus irmãos caem na risada porque ele é tão medroso que apanha sem se levantar. E agora estamos na estrada com os convidados que estão indo conhecer o único irmão de juramento do pai deles, o tio Yeon. E pensando bem, a mulher ali tá procurando a filha dela, que na verdade tá indo no topo da carruagem. E lá dentro, um dos filhos tá falando pro pai falar um pouco sobre o tio Yeon. E ele foi contando aquela velha história de 6 anos atrás, quando Yeon e suas artes de espada eram as mais perfeitas sobre o céu. E se não fosse por ele, ele não estaria vivo aqui hoje, já que a técnica das 9 espadas celestiais dele é capaz de bater de frente com as mais avançadas do clã do Imperador da Espada. Mas então o filho pergunta se é tão forte assim porque elas não são conhecidas pelo mundo. E isso é porque Yeon se aposentou e não passou as técnicas para ninguém. E por isso ele vai contar uma coisa importante para eles. O tio Yeon tinha 2 esposas, e a que ele mais amou foi a segunda. Mas infelizmente ela morreu depois de dar à luz 6 anos atrás. E depois disso ele perdeu toda a sua razão de viver e se trancou no quarto onde ela vivia. E por causa disso, quando eles estiverem na mansão Aryong, não é para eles falarem nada sobre essa segunda esposa. E agora voltando lá na mansão, a mulher ainda estava acertando umas no menino, até que um guarda chega falando que o senhor finalmente saiu do quarto assim que soube que a carruagem entrou na vila. E aí a mulher já vai limpando as mãos de sangue puta da vida, porque ele saiu para ver o seu irmão de juramento. Mesmo que não tenha saído, não importa o que ela fizesse. Então a mulher já manda aquele menino ficar longe do alcance de todos, enquanto eles estiverem recebendo os convidados, porque senão o pau vai cantar de novo. E aí ela foi saindo com seus outros irmãos na felicidade, enquanto para ele o que sobrava era a solidão. E ela vai falando para o seu filho mais velho que eles conhecerão a filha do tio Nangong, e por isso ele precisa tratá-la bem. Então eles finalmente chegaram, enquanto Nangong apresentava sua esposa e seus filhos, mas quando foram apresentar a segunda filha, ela já tinha saído para dar uma volta. E agora a mulher da mansão vem chegando falando que o quarto filho deles também faz muito disso. E o Yeon foi apresentando também a sua esposa e os seus 3 filhos. E o nome da cobra é Baek Minjo. E assim eles vão convidando todo mundo pra dentro, enquanto ela pede para o Mumbae procurar pela filha deles na mansão. E quando tudo isso estava acontecendo, o nosso jovem escarlate estava no canto mais isolado na posição de punição, se perguntando quando os convidados iriam embora, porque seus braços já estavam doendo. Ele estava com fome e também cansado, e foi aí que ele acabou desabando no chão. Até que um tempo depois, alguém vem chegando perto, e quando ele vê aquela sombra, já vai se desculpando, achando que a mulher veio bater nele de novo. Mas quando ele abriu os olhos, não era aquela mulher, e sim uma menina. E enquanto isso, lá na mansão eles estavam jantando, perguntando se eles queriam unir as famílias com um casamento. Mas o Yeon apenas fala que agradece a oferta e que é melhor que seus filhos respondam por si mesmos, já que os pais não deveriam escolher o casamento dos filhos, coisa que aconteceu com ele mesmo para se casar com a Mocreia, um casamento de conveniência. E ela provavelmente tá puta com isso porque tá doida pra casar o filho mais velho com a filha deles. Então agora ela fala que quer pedir um favor, para que o clã Nangong desse treinamento para o seu filho Mumbaek. E o Yeon fala a mesma coisa, ele também gostaria de pedir esse favor.
Mas aí o líder dos Nangong pergunta se ele tá bem com isso, já que o filho mais velho não herdará as 9 espadas celestiais. E isso é porque ele já não pode passar essas artes marciais na idade dele. E também tem um outro motivo que ele ia falar, mas ele acabou desmaiando no meio da mesa de jantar. E agora estamos lá com o Mumbaek, que ainda tá procurando a filha deles. Até que ele ouve alguma coisa ali do lado, e era a irmã dele enchendo o saco do filho do cara lá. E ela tava toda falando que ele matou todos os seus inimigos. Mas aí o Mumbaek aparece lá se desculpando por ela estar incomodando ele. E no final os dois ainda acabaram brigando, enquanto o outro pensa que seria bom se a irmã dele fosse assim tão animada. Só que aí ele se desculpa de novo e eles vão procurar a irmã dele juntos, a mesma que acabou de encontrar o nosso menino Escarlate. Até que ele lembra que haveria convidados importantes, então se a mãe dele descobrir isso, ele tá ferrado. E por isso ele vazou correndo, mas a menina só pegou e puxou ele para trás, enquanto ele se desculpava achando que ia apanhar de novo. E ela mesma se perguntando vê que todos aqueles machucados não parecem resultados de treinamento. E pelo cabelo vermelho, ele deve ser filho do espadachim dessa mansão. Então ela baixou indo com a mão para cima enquanto ele estava desesperado de medo, e foi aí que ela entendeu. Ele nunca recebeu cuidados adequados. Então ela só foi passando a mão no cabelo dele perguntando qual é o seu nome. E o nome do nosso menino Escarlate é Yeon Jeok-ha, o quarto filho do espadachim Yeon, e por isso ela fala que vai protegê-lo enquanto ele chora de felicidade. E aí ela pegou na mão dele e eles foram escapando da mansão por um buraco. E assim acabamos na vila que tinha lá em volta. E aí ela comprou uns espetinhos e elas foram comendo. Enquanto lá na mansão, o Imperador da Espada tá falando que ficou chocado como ele acabou naquele estado. Mas Yeon disse que já falou pra ele que a técnica avançada do seu clã é passada adiante pela Juintian Shunu, a deusa chinesa da guerra. Só que agora ele não consegue mais ver ela, desde o dia em que a sua segunda esposa morreu. E com a morte dela ficou um bebê idêntico a ele, mas ele não teve coragem de vê-lo mesmo que ele saiba que a morte dela não foi culpa dele. E por isso ele quer pedir ao chefe Nangong um último favor. Mesmo que ele não tenha direito de dizer isso, ele espera que ele cuide de seus filhos, já que eles são pobres crianças que cresceram sem um pai. E assim os guardas finalmente estão chegando, porque acharam uma senhorita que chegou de mãos dadas com o Jeok. E aí a outra foi ensinar uma mãe preocupada, já que depois o Koro vai comer, enquanto a jovem senhorita estava comendo ela com os olhos. Então os outros irmãos também chegaram, enquanto o mais velho dos Nangong ficou surpreso que ela estava segurando a mão dessa criança. E o Mumbaek também estava, porque perdeu uma morena hoje. E assim eles tiveram que se separar e a mulher estava puta, e provavelmente depois dali o Koro comeu solto. Mas no 7º mês daquele ano, o Sr. Yeon Muryong morreu dormindo. E assim que ele morreu, a Minjo invocou dezenas de guerreiros do clã dela para preencher a ausência dele no clã. E os guerreiros que ela invocou ficaram conhecidos como o Esquadrão do Tigre Branco. E além disso, o Mumbaek tinha ido treinar no clã Nangong, enquanto a Minjo assumiu a posição de mestre oficial da mansão. E depois que o cara bateu as botas, ela procurou por todos os lugares dessa mansão se o Sr. Yeon tinha deixado seus manuais de artes marciais, mas no final não havia nada. E assim ela mandou jogar tudo que era dele dentro do armazém, e quando tiverem levando as coisas era para prender aquele pirralho junto lá dentro. E desse jeito nosso menino Escarlate acabou preso dentro daquele armazém onde estavam as coisas de seu pai. E quando as portas se fecharam, aquela sala ficou um vazio escuro e silencioso, onde ele acabou dormindo de medo. E no outro dia, a única coisa que ele recebeu por uma portinha foi um prato de água e uma batata. Então ele comeu isso enquanto via que tinha alguma coisa brilhando lá do outro lado. E aí ele foi dar uma olhada e quando tirou o pano de cima, tinha um grande espelho embaçado lá atrás. E ele passou a mão e viu seu próprio reflexo. Só que não era realmente o seu reflexo, porque ele começou a se mexer lá dentro do espelho. E depois disso, o tempo se passou e o inverno chegou, enquanto os guardas estão falando que em breve terão que limpar o cadáver dele. Mas aquele espelho ainda estava ali se mexendo lá dentro. E ele mesmo fala que agora não tem mais medo dele. Na verdade, ele não tem nem mesmo forças para ter medo, porque ele estava prestes a morrer de frio.
Só que o espelho pegou um pedaço de madeira e começou a fazer uns movimentos estranhos. E quanto mais ele fazia aquilo, parecia movimentos de artes marciais, a mesma que ele via os seus irmãos treinando. Então ele estava lembrando que o professor falou para o seu irmão que se ele aprendesse isso, ele será capaz de circular a energia do núcleo para criar energia Yang. E criar e manter isso é o primeiro passo das 9 artes celestiais. E aí ele lembrou que seu irmão conseguia criar ar quente até mesmo no inverno com isso. Então ele pegou um pedaço de madeira para fazer igual o espelho. E assim ele tentou, caiu e o espelho riu. Mas ele continuou, até que finalmente conseguiu. Ele não sentia mais frio e foi capaz de criar ar quente só seguindo os movimentos do espelho. E se ele manter desse jeito, vai dar para sobreviver. Então agora o espelho tá mostrando para ele continuar, mas para ele nesse nível aqui já tava bom. E aí o espelho foi mostrando outros grandes movimentos, como se ele estivesse ensinando ele as 9 artes celestiais. Só que ele não tinha interesse por artes marciais, mas o espelho ficou caçoando dele por falar disso. Aí ele pegou um pedaço de madeira e falou que conseguia também fazer isso. E desse jeito ele continuou, passou inverno, verão, primavera, e ele continuou seguindo os passos do espelho. E mesmo ele tentando desistir, ele se reergueu e continuou. E também percebeu que os movimentos das 9 artes celestiais que ele mostrou antes têm padrões similares com a do clã, mas é muito mais difícil. Então essa poderia ser uma arte marcial ainda mais avançada que aquela que o seu irmão praticava. E assim o espelho mostrou para ele uma escrita lá em cima, onde fala que esse era o verdadeiro espelho da fada Juntian, aquela que havia desaparecido para o seu pai. E naquele momento as 900 palavras que estavam dentro do espelho começaram a aparecer lá em cima, e foram todas fluindo para dentro da cabeça dele. E foi aqui que ele percebeu que a verdadeira arte que ele seguia era a técnica da espada inquisitora dos céus. E assim aquele que passou a vida inteira sendo abusado foi jogado em um armazém, mas esse azar ajudou ele a encontrar o espelho que mudaria sua vida. Então uma criança que era para ser morta começou a passar por mudanças, e o manual secreto que não foi passado adiante acabou sim sendo passado lentamente por aquele espelho. E por ele estar preso naquele armazém, ele focou todas as suas forças em aprender aquilo que o espelho mostrava. E assim 10 anos já haviam se passado, e ele finalmente conseguiu fazer exatamente os mesmos movimentos do espelho. E agora na mansão, o Mumbaek acabou de chegar depois de 10 anos treinando. E a Minjo já foi correndo ver ele junto com seus outros 2 irmãos. E quem estava lá atrás também eram os descendentes do clã Nongong, a senhorita Yeon, que ficou mais bonita, e o Shu, o mais velho. Então no meio da conversa, a senhorita acaba dando no pé de novo igual daquela vez. E a Minjo já fala para os guardas para que ela não chegue perto do armazém. E na verdade tem algo sobre o armazém que o guarda queria falar, porque ele verificou ontem à noite e o mestre Jaeok desapareceu. E aí a mulher ficou puta da vida. E na verdade o que aconteceu lá dentro do armazém foi que ele finalmente conseguiu fazer os movimentos. Só que agora o espelho aponta para cima, onde tinha uma rachadura no teto. E finalmente era a hora. Depois de passar 10 anos na escuridão, ele veria o céu pela primeira vez. E o espelho confirma que é hoje o dia de sua partida. E desse jeito ele sobe para cima, e quando olha lá embaixo, o espelho já tinha desaparecido. Então a hora finalmente chegou. E nesse momento a Minjo tá indo lá no armazém e percebe que ele saiu pelo buraco no teto. Mas ela fala para os guardas que não é necessário se incomodar em buscar aquele moleque porque ele vai morrer por lá. E enquanto isso, ele estava lá na cidade vendo todas aquelas pessoas pela primeira vez. E lá na mansão ela estava mentindo pro Mumbaek que o Jaeok fugiu faz 3 dias. E mesmo mandando pessoas atrás dele, ainda não conseguiram encontrá-lo. E a senhorita lá atrás acabou escutando tudo. Então ela pensou: faz 3 dias que ele fugiu, mas os cobertores e a mobília do quarto dele estavam novos. Não tinha nenhum traço de que um humano vivia aqui. E aí ela só deixou a Minjo falando sozinha, enquanto até o Mumbaek pergunta se realmente não tinha acontecido algo a mais, porque ele nunca
nunca viu a discípula e irmã agir daquele jeito, já que ela é conhecida como a encantadora leitora de mentes, e por isso deve haver um motivo para ela ter saído correndo. E assim o Mumbaek chegou lá no armazém onde a senhorita já tinha percebido o que aconteceu. Ela tinha mantido o Jaeok aprisionado dentro do armazém, e por isso ela fala que irá informar isso para o pai dela, e ela já estará voltando com o seu irmão. E enquanto isso, o Jaeok está andando pela cidade, até que ele se depara com um dos guardas da mansão, e já vai saindo pro outro lado, mas o guarda para ele porque vai verificar a sua identidade. E foi aí que ele vazou correndo pela cidade, até encontrar a saída que ficava lá na frente. Então ele correu e o guarda foi atrás. Só que quando os portões estavam fechando, o guarda apareceu lá atrás dele. Mas mesmo assim ele conseguiu desviar e continuou, até que o portão fechando ia esmagar os dois. E nessa hora o menino Escarlate segurou aquele portão gigante com apenas uma mão. E depois de ver essa força, o guarda ficou cagando de medo e falou que era a pegadinha do malandro. Então ele saiu e o nosso menino finalmente fugiu de seu aprisionamento 10 anos depois. E agora finalmente começará a história desse monstro que se tornará uma... Depois de ser judiado por toda a sua infância, ele aprendeu as artes marciais do Inquisitor e agora finalmente conquistou a sua liberdade, e assim começará a história da maior lenda que já empunhou uma espada. E não esquece que se quiserem mais vídeos dessa obra, a meta é 3.000 likes. E assim, depois de fugir da cidade, nosso menino Escarlate foi parar no meio de uma floresta morrendo de fome. E mesmo ele sabendo que é perigoso comer coisas aleatórias na montanha, ele viu um cogumelo que parecia muito saboroso. E aí foi 2 mordidas e quando deu de noite o estômago dele já estava doendo, sua visão torta e a cabeça girando. E desse jeito ele acabou desmaiando no meio da montanha. E no outro dia tava passando 2 caras ali do lado que viu ele quase morto no chão, mas pelo menos estava respirando ainda. Então o cabeludo fala que eles vão levá-lo, já que essa é a primeira vez que encontram alguém pior do que eles. E segundo o outro, eles já têm 6 membros, mas eles não vão falir se adicionar mais um ali na conta. E depois de um tempo ele estava sonhando com a fada, até que aquele mesmo cabeludo acorda ele e pergunta por que ele estava desmaiado no meio da montanha. E o menino Escarlate agradece e aproveita para perguntar que lugar é esse. E esse na verdade é o esconderijo do Monte Ufeng, e eles são todos bandidos. E esse careca é o segundo irmão mais velho, o cabeludo de lá é o terceiro, Ma Hyung, o bigode fininho é o quarto e o cabeludo da faixa é o patriarca Pung Yeon. E segundo ele, eles salvaram a vida dele e o Jaeok deve compensar isso a partir de agora, ou seja, ele precisa aprender a trabalhar seriamente para ajudar eles. Então o bigode fininho fala que ele tá sendo duro demais como uma criança e vem oferecendo uma batata para ele comer. E vendo aquela cena, ele até rejeita falando que não tá com fome, mas o estômago tá roncando sem parar. Só que eles falam que não vão pedir dinheiro dele, enquanto o outro tá pensando que ele fala como se fosse uma criança, mesmo que ele já parece ter uns 15 anos. E o segundo irmão chega falando que eles podem dar para ele as tarefas secundárias, já que parece ser uma boa criança. Então o mais velho pega ele pela roupa porque vai mostrar como as coisas funcionam. E lá fora ele tava todo tremendo pedindo para não apanhar, já que por causa da Minju ele tá com trauma disso. Mas o outro fala que não tem nada a ver porque eles vão coletar vegetais. E o menino Escarlate fala que ele não serve para ser um bandido da montanha, já que ele não é forte. Só que o primeiro irmão fala que nesse mundo existem 2 tipos de pessoas: aqueles que pegam as coisas dos outros e aqueles que perdem as coisas. E por isso, de que lado ele quer estar? Mas ele ainda não entendeu, então ele pergunta se ele realmente quer continuar vivendo passando fome e sendo chamado de vagabundo. E o menino Escarlate não quer isso, ele não quer perder para ninguém. E por isso, se ele pudesse escolher, ele quer ser a pessoa que toma as coisas dos outros. E assim a mentalidade foi definida e o chefe manda ele olhar para trás. E ali do primeiro pico até o 5º são o território deles. Eles governam o Monte Ufeng e ninguém pode ignorá-los aqui.
e se ele se tornar parte da família deles, ele também será um governante dessas terras. E desse jeito ele foi proclamado como o 7º irmão da família, e agora tem uma outra coisa importante que ele precisa aprender. E por isso o primeiro irmão já vai gritando que eles são os melhores, e era pro Geok gritar também. E nesse momento nosso menino Escarlate se sentiu animado pela primeira vez desde o seu nascimento. Agora nada mais importava, todo aquele passado sombrio, como dizem, virou passado, já que o seu novo anseio pela vida despertou o seu ki pelos 9 céus. E assim ele gritou com toda a força que ele tinha que eles são sim os melhores. Um grito que liberou toda a sua dor que ele guardava dentro de si, porque agora esse é um marco para o novo começo do menino Escarlate. E por isso, de agora em diante, ele vai aprender os trabalhos caseiros com o 6º irmão para depois aprender artes marciais. E dessa forma, a vida do Geok nas montanhas começou. Ele aprendeu a como sobreviver e foi capaz de se adaptar a essa nova vida. Era uma vida diária perfeita. Claro que nem todos os dias eram tranquilos, já que os bandidos do Monte Ufeng vieram de famílias comuns e não tinham um nível de artes marciais elevado. No entanto, mesmo voltando feridos, eles aproveitam o máximo das pequenas coisas do dia a dia. E assim o Geok, que viveu uma vida torturante depois de se tornar um bandido, sentiu a felicidade pela primeira vez. Então em um dia, o primeiro irmão e os outros estavam se ajoelhando para esses dois caras, que fazem parte da Guilda dos Bandidos, que foi a guilda criada há muito tempo para impor medo, mas o que aconteceu foi o contrário. Até que um dia, um homem monstruoso apareceu nessa guilda. Os especialistas das 7 seitas e 2 escolas se juntaram para derrotá-lo, mas ninguém voltou para contar a história. E assim a sua fama cresceu por todo o mundo, sendo conhecido como o Lorde Demônio que devasta os céus. E como resultado, vários especialistas do mundo marcial vieram com a esperança de se juntar à Guilda dos Bandidos. E após aceitar pessoas renomadas, a Guilda dos Bandidos se tornou uma das mais poderosas de todo o mundo Murim. E era por isso que todo mundo estava se ajoelhando. Eles queriam fazer parte da Guilda dos Bandidos. Mas os caras falam que um bando de vagabundos como eles não tem qualificação suficiente para carregar a bandeira da guilda. E o chefe falou que vai arrumar mais 3 membros. Só que na verdade precisa de 4, porque isso aqui é só um pirralho, já que o mínimo para fazer parte seria até 10 pessoas. Mas o Calvão, amigo dele, chama para conversar um pouquinho, porque na verdade eles vão precisar aceitar esses caras, já que daqui meio mês o chefe deles estará conferindo o esconderijo. E se eles não baterem a meta, estão ferrados. E assim eles vão conseguir atingir a sua meta e não vão se preocupar com os fracotes. Então eles voltaram falando que aceitam eles na Guilda dos Bandidos e que é para eles terem pelo menos 10 membros antes do inverno. E desse jeito os bandidos da Montanha Ufeng celebraram, porque os grupos mercantes pagam pedágio para os bandidos. Mas o que eles não sabiam é que aqui por perto eles são fortes, então eles só esperam que todos desapareçam antes que se passem 2 meses. E assim, em outro dia, o menino Escarlate estava varrendo a porta enquanto seus irmãos saíram para trabalhar. E agora, diferente de antes, ele também estava querendo ir com eles. E desse jeito se passou 1 mês, 2 meses, até que 3 meses depois, ele já estava tão acostumado com as tarefas que acabava rápido e ficava sem nada para fazer. Então ele decidiu que agora vai relembrar o que aprendeu no armazém, para que um dia ele possa ir junto com seus irmãos pelas montanhas. E assim, no outro dia, o chefe falou que essas pessoas se voluntariaram para fazer parte do Monte Ufeng. Então primeiro já se apresenta. Ele é o Leshu, que fugiu depois de bater no filho do magistrado da região. Esse é o Shun, que quer diminuir o fardo da sua família. E essa é a Han Chae, tem 19 anos e foi vendida por seu pai a um bordel. Então ela fugiu de lá e decidiu viver nas montanhas. E enquanto isso, o segundo irmão tá falando pro Geok que agora ele não vai precisar fazer as tarefas domésticas. E por isso ele vai poder se juntar às viagens pela montanha. E o Bigode Fininho falou que sabia que ele estava praticando escondido porque queria ir junto com eles na viagem. E assim a classificação da família foi decidida na ordem que você se tornou membro. Mas o Fortão pergunta se ele tiver talento ele poderia subir no rank. Só que segundo o chefe, eles são da Guilda dos Bandidos
então o mais forte fica na frente se derrotar o que está acima. E ele fica feliz em saber porque teve 3 anos de experiência no exército militar. E no final ele escolheu o sétimo, que parecia ser meio cabeça oca, e por isso ele quer estar acima dele. Então o nosso menino Escarlate fala que vai lutar com ele pela sua posição. E assim a luta vai começar, o Fortão versus o Geok-Ha. E os outros irmãos estavam orgulhosos dele por não estar com medo. E aí a luta começou, o Fortão veio com o soco, mas o Geok desviou e como ele não tinha nenhuma arma, acabou ficando no ar e só tomou um soco no meio da fossa. E agora os irmãos estavam pensando em parar porque ele não sabia nada sobre lutas. Mas aí ele puto que tava levando um sacode e levanta dando um soco na cara do Fortão, que só foi e deu uma enterrada nele no chão. Só que quando ele parecia ter vencido, o Geok levanta falando que nunca irá entregar a sua posição. E o Fortão está se perguntando como ele conseguiu se levantar depois dessa surra. E assim ele foi pra cima de novo. Mas o Geok teve a ideia de pensar que o seu punho é como uma lâmina. Então agora foi só um socão no meio do estômago que fez o Fortão cair no chão inconsciente. E desse jeito o menino Escarlate ganhou a disputa, enquanto ninguém entendia como ele fez isso. Mas de qualquer forma, o vencedor dessa batalha foi decidido. E no outro dia, o primeiro irmão mandou dar para ele uma espada, porque ele ficou impressionado com a sua luta e ele também se juntará às viagens a partir de amanhã. E aí nosso menino ficou animado, porque agora o segundo irmão vai ensinar para ele a técnica do exorcismo da espada. Então ele explicou como é que funcionava e os dois foram praticando. Enquanto o outro fala pro primeiro irmão que o careca gostou mesmo do irmão mais novo, porque ele não quis ensinar aquela técnica nem para eles. E assim no dia seguinte, tinha um grupo mercantil passando pelas montanhas. Só que nessa hora os bandidos da montanha Ofeng apareceram para cobrar o pedágio. E o cara ali ficou surpreso, porque ele se diz ser da guilda dos bandidos e tem menos de 10 membros. E aí o chefe mandou todo mundo encher aqueles caras de flecha porque zombaram do Monte Ofeng. E aquele cara de azul foi e cortou todas as flechas com uma espada. Então eles perceberam que estão fodidos, porque existe alguém com artes marciais fortes no grupo do mercador. E assim todos os guardas se prepararam para cair no pau, enquanto o primeiro irmão fala que vai atrair a atenção deles e era para todo mundo fugir. Só que nessa hora o Geok vai na frente falando que no Monte Ofeng ninguém pode se atrever a rir deles. Aí todo mundo ficou de cara, tanto o guarda como seus irmãos. E aí o cara de azul fala que ele é só uma criança, e caso ele repense em seus erros, ele pode deixá-lo viver. Mas o menino Escarlate tá sem paciência hoje, falando que ele fala demais pra quem vai ser espancado até a morte. Enquanto o segundo irmão pergunta se foi o outro que ensinou isso pra ele. Mas o de azul partiu pra cima e o Geok cortou a espada dele com um só ataque. E tava preparando pra quebrar ele na porrada de novo. Enquanto o de azul ficou de cara, porque essa criança é muito forte. E quando ele percebe que quase teve a cabeça arrancada naquele ataque, o de azul se curva se desculpando e pedindo para ele poupar a sua vida. E assim eles conseguiram uma taxa generosa daquele grupo, enquanto o nosso monstro estava desabrochando para o mundo. Aí quando eles estavam voltando, o primeiro irmão pergunta como ele fez aquilo. E na verdade ele usou a técnica do exorcismo da espada que o segundo irmão ensinou. E sem entender ele pede pro Geok mostrar essa técnica para eles. Então foi lá, a galera reuniu e foi só cortadão de espada. E quando deu o último, cortou uma árvore toda. Enquanto a galera tava tudo surpresa pedindo para ele ensinar essa técnica. E até a Han Chae veio falando que isso era muito legal e ela também queria aprender. E o primeiro e segundo irmão estavam pensando que ele é alguém incrível. Então em outro dia na Montanha dos 5 Picos, lá estava Geok versus outro grupo mercantil. O cara veio pra cima, ele desviou, cortou a espada do velho e já deixou a espada no cangote dele. E assim Geok foi nas patrulhas do outono ao inverno, mas nenhum dos guerreiros da escola mercantil foram capazes de parar seus ataques. E teve até um cartaz sendo conhecido como bandido que é bom com espadas. E agora, por causa desses rumores, inúmeras pessoas vieram se juntar ao Monte Ofeng. E assim, 3 meses depois, a Montanha dos 5 Picos se tornou uma fortaleza rapidamente. Eles começaram a ganhar nome dentro da província, mas com a fortaleza se tornando maior, outros perigos iriam surgir. E assim, esses dois tinham um plano de derrubar o sétimo irmão e tirar o chefe do poder, já que o resto não aguentaria nenhum soco.
além de que o chefe e o vice-chefe não seriam nada para esse velho. E esse é o número 26, a Espada do Norte Gumiho Xin Yang. E ele estava se perguntando como um bando de fracotes como eles ficaram conhecidos pela Floresta Verde. E essa Floresta Verde é o sonho de todos os bandidos da montanha, já que como os mendigos possuem a seita dos mendigos, os bandidos possuem a Floresta Verde. E o comandante dessa floresta é o Lorde Demônio que devassa os céus, conhecido por ser monstruoso de forte. Mas a pergunta que fica, como fracotes como eles estariam sendo reconhecidos pela Floresta Verde? Ou poderia ser os rumores sobre o Geock aí ser poderoso? Só que ele acha que não, mesmo que ainda não tenha visto ele em ação, porque não está tendo patrulhas devido ao tempo. Então chegaram outros caras para se juntar nesse plano de tomarem a fortaleza deles, achando que são só fracotes. Então em outro lugar, a Ranchae estava falando pro Geock que aqueles 5 que entraram por último estão pedindo por uma luta de ranks. E ela ainda fala que eles estavam zombando do chefe. E aí o Geock já saiu putaço quebrando a porta da casa porque vai ensinar a eles uma lição. Mas o quarto irmão tava ali perguntando o que ele ia fazer. E quando ele falou o que ia fazer, o irmão disse que era com isso que o chefe estava preocupado, já que não era para ele matar os novatos ainda. E assim no outro dia a batalha pelos ranks vão começar. E os que querem desafiar venham para frente. E lá vem a turma do velho Yang com 5 pessoas. Então o chefe fala que eles podem escolher contra quem querem lutar para pegar seus ranks. Contudo, do número 7 para cima, eles devem lutar com cada um deles seguindo a sequência. Ou seja, primeiro precisam passar pelo monstro para conseguir lutar com os outros. E o velho já fala que está buscando o primeiro lugar, porque todos eles 5 são mestres marciais notórios. Então a batalha vai começar. O Geock veio andando perguntando qual dos arrombados vai apanhar primeiro. E vendo aquela pressão, os anciões passaram para o cara de trás lutar primeiro, já que é normal que os mais baixos no rank vão, né? Enquanto o cara ia falar que sentiu uma dor de barriga, mas o outro só empurra, enquanto o Geock pergunta se ele era o primeiro. E só de ver essa sensação ele já tava cagando de medo. E por isso ele fala como não são inimigos, ele vai lutar com as mãos limpas. Pelo menos assim não morre, né? E aí ele veio pra cima e foi só uma no meio da boca, enquanto o Geock manda o próximo vir. E agora veio o careca que pediu pra ir com as mãos limpas também. E esse foi só uma no meio do estômago. Só que o outro, ousado, queria enfrentar com armas. E o Geock só deu um passadão nele pedindo o próximo, porque agora só sobraram os 2 anciões para levar uma surra de nosso monstro. E eles estavam cagando de medo, falando que precisavam de tempo para pensar. Mas o Geock deu uma encarada e o primeiro deles foi pra frente com um leque, falando que não ia usar espadas contra alguém da mesma fortaleza. Aí ele, achando que o Geock caiu nessa, foi indo pra cima, já que o leque é a arma dele. Mas de nada disso adiantou, ele só defendeu com os braços, o velho veio de novo e ele defendeu de novo. Até que o Geock percebeu que esses não eram leques comuns. E o velho, achando que já tinha ganhado a luta, só veio tomando um soco no meio da fuça e voou pra longe. E assim o próximo vai usar espadas, né? Então ele já pegou e saiu indo pra cima dele, enquanto o velho desesperado fala que não tem intenções mais de lutar. Mas o Geock só encara, falando que se ele ousar se meter com seus irmãos, ele vai ser o próximo a morrer. E assim o velho se desculpou na frente de todos, e a galera foi tudo indo embora com o Geock. Agora na Vila Reija, onde fica a União dos Mercadores, tinha um maluco correndo falando pro mestre que eles têm problemas, porque os rumores eram verdades. Os velhos foram vistos na Fortaleza dos 5 Picos, além de inúmeros mercadores que já foram afetados por eles no outono. Então o Muriang pergunta quem dos velhos se tornou o chefe. Mas quanto a isso, o chefe continuou mesmo, já que com base nos rumores, os 2 perderam nas lutas de rank, e 30 pessoas já se juntaram na Fortaleza. E mesmo assim o chefe aqui estava pensando que era impossível. E por isso Muriang levanta falando que não vão permitir que bandidos da montanha causem esse caos. E ele vai usar essa oportunidade para se livrar dos bandidos e dos velhos, já que ele tem um exército da União dos Mercadores. E assim na Fortaleza dos 5 Picos, Geock estava limpando a sua espada, até que um carinha passou ali falando que ele lembrou dele quando ouviu falar que mestres marciais usam até uma folha para cortar pessoas. Só que nessa hora, flechas de fogo começaram a atingir as muralhas, porque o exército da União estava atacando. E o Geock estava putaço porque estavam quebrando as muralhas que eles construíram. E se não bastasse o fogo, eles ainda puxaram elas quebrando em pedaços. Só que ao passar pela primeira muralha, eles se ferraram porque tinha outra muralha.
e por isso agora ele mesmo vai quebrar essa muralha. E o Geok lá atrás perguntando se o líder dos inimigos está na frente deles. E quando ele dá a primeira machadinha, o Geok já aparece quebrando a muralha na cara dele e parte pra cima porque agora o pau vai quebrar. Opa, Slash aqui de novo para a parte 3 do nosso Menino Escarlate. Então se você não viu os outros vídeos, te convido a ver a playlist que tá aí na descrição. E depois que aquele ataque começou, eles limparam a primeira barreira, enquanto os bandidos construíram a segunda. Daí os caras lá de fora se ferraram, mas o chefe dos manos disse que ia quebrar isso com a machadinha. E na primeira marretada, o Geok já veio quebrando barreira e tudo na cara dele. E ele partiu pra cima perguntando se o cara era o líder. Então eles trocaram golpes e o cara da machadinha já ficou até em choque com toda essa força. E por isso aquele deveria ser o espadachim bandido dos rumores. Mas nada disso importa porque ele acabou de jogar fogo na casa do Geok e o pau agora vai quebrar. E antes do pau, o nosso bom menino pergunta como ele vai compensar isso. Só que ele fala que não vai compensar nada, ele veio aqui para acabar com todos eles. Então o Geok pergunta por que ele tá falando tanto, já que quando pessoas têm opiniões diferentes, o mais forte é sempre o correto, não é mesmo? E por isso o mano do Coque joga a machadinha longe e tira a sua espada, porque ele não vai mais pegar leve. Mas pro Geok todos sempre dizem isso, então não era pra ele perder muito rápido. Aí ele partiu pra cima e o Geok foi junto. E o cara do Coque veio usando a técnica do meio-dia imutável. E o Geok, achando interessante, acabou bloqueando todos os ataques, falando que essa é uma técnica bem legal. E na verdade o cara tava achando isso um absurdo, porque essa é uma técnica da seita do Monte Ruá. Então ele pergunta quem diabos é ele, ou melhor, de onde ele veio. Só que o Geok não tem nada disso, ele apenas usa a arte marcial da técnica matadora de demônios que o seu irmão ensinou. E segundo ele, ninguém foi capaz de durar mais de um golpe dela. E ele também se divertiu demais vendo a técnica do mano do Coque. Então ele na cara de pau pergunta se pode copiar ela. Mas vai tentando pra ver. Aí o Geok só foi pra cima usando a mesma técnica, enquanto o cara tá chocado, porque essa é a última técnica, é o mistério das 6 combinações de espadas do Monte Ruá. E ela pode parecer simples, mas pode ser feitas várias variações com ela. E as 6 combinações de espada é a base da técnica da espada do desabrochar, e por isso ela deve ser ensinada a todos os discípulos do Monte Ruá. E mesmo os discípulos têm dificuldade em entender o mistério dessa técnica, mas o Lemuriang conseguiu entender e se tornou o mestre marcial que tomou a província de Henan, e todos que vieram pra cima dele foram destruídos. Só que o Geok estava usando aquela técnica só de ter visto uma vez, e por isso ele pensa que deve ficar calmo, já que o corpo real deve estar lá atrás. Mas quando o Geok chegou passando a espada, todos os corpos eram reais, ou seja, ele não apenas copiou, ele superou o Lemuriang, e assim ele mesmo caiu antes de Geok terminar de usar a sua técnica. E como ele desmaiou, ele só vai cortar a cabeça dele mesmo, né? Daí o cara só dá um grito falando que ainda tá vivo e que ele nunca mais vai chegar perto da fortaleza, e ele jura isso pelo seu braço direito. Então o Geok sai andando falando que é melhor ele manter a sua promessa. E assim a fortaleza dos 5 picos venceram a batalha, enquanto o exército rival se retirava e tinha um carinha bem lá em cima só dos Stalker. Ei, tu destruiu a muralha, nós demorou tanto pra construir. E desse jeito, tirando as uniões de comerciantes menores na província de Henan, 3 das maiores uniões de mercadores caiu, e eventualmente até mesmo a União Mansu foram derrotados, e pode-se dizer que isso é uma grande mudança no equilíbrio do poder. E segundo os rumores, os números da fortaleza dos 5 picos vão aumentar ainda mais. Então o cabeludo fala que mesmo que seja melhor atacar antes que fiquem mais fortes, ele acha que aquele jovem bandido possa ser o discípulo do comandante-chefe da Floresta Verde, porque não faria sentido ele ser tão forte desse jeito. E ele também apareceu em uma época em que o Lorde lá estava tentando expandir o seu território, então se ele for mesmo discípulo, é melhor eles ficarem longe. Mas o cara só quebra a mesa falando que eles não podem fugir de meros bandidos, já que se eles fizessem isso, a União dos Mercadores Mansus teria saco de piada por toda a região. E esse cara é nada mais que o líder dessa união aí. Só que o outro lá fala que ele também não dá conta, e é verdade, porque aquele cara tá em um nível muito diferente, e também era ele que tava lá em cima vendo a luta, e por isso
isso, o chefe fala que vai para a província Hulguang, porque lá fica as montanhas Wudong, e mesmo que ele fosse um discípulo externo, ele aprendeu na seita Wudong, e seu mestre é o ancião da seita, o sábio Shunji. E essa seita Wudong é uma das 10 grandes seitas, e os seus discípulos diretos estão em um nível que eles não podem nem imaginar. Então o plano é pedir para o mestre emprestar um desses discípulos para acabar com Geok e destruir a fortaleza dos 5 picos. E agora estamos na Vila Heija, no restaurante mais caro. Mas é claro que elas não precisam se preocupar com nada, porque o Geok, o mais forte da província de Heinan, veio junto. Só que ele acha que isso é meio exagerado e também essas roupas são muito caras. Mas segundo a de cabelo rosa, tá tudo bem, porque ele já ganhou muito dinheiro para a fortaleza. E o próprio segundo irmão deu dinheiro para elas e as fez prometer que o Geok aproveitasse bastante. E ele aproveita também, né, para perguntar quem é essa mulher aí, porque ele nunca viu ela. E o nome dela é Soha, ela se juntou à fortaleza faz uma semana. Mas nessa hora um careca veio se aproximando falando que não tinha visto por aqui. E a outra pergunta quem é esse babaca. Mas ela já tava de saco cheio e manda o careca tomar um rumo, porque não quer quebrar a mesa de comida e ele não precisa morrer. Então os dois saem infelizes. E ele já foi pondo a mão nelas falando que sua paciência tem limites. Só que o Geok manda ele parar por aí e fala que como está de bom humor, ele vai contar até 10. E se o cara for embora, ele terá sua vida poupada. E o careca ali ficou putaço, né? Enquanto a de rosinha falou que ele vai morrer, porque eles são da fortaleza dos 5 picos e aquele cara ali é o bandido bom com espadas. E como ele ainda não sumiu, foi só uma bica no meio da pança que saiu quebrando tudo. E lá de fora tinha um cara com uma mega pressão. E uns minutos antes disso, o líder da União estava falando que ia chamar a carruagem para ele e pergunta por que ele veio pessoalmente, já que esse é o ancião da seita Wudong, o sábio Shunji. E ele na real não esperava que ele viesse em pessoa, porque quando ouvirem que ele chamou um ancião para subjugar meros bandidos, ele vai ser motivo de piada aqui na região. Eu tô falando a verdade, o líder borrou nas calças. Mas mesmo assim, um ancião tem que se envolver nisso. Ah, eles devem estar tudo desesperados. O líder se acha tal, mas ficou com medo de um jovem bandido e foi choramingar pro seu mestre. E como ele tá deixando essas fofocas o afetarem, o sábio fala que ele ainda tem muito a aprender. E após o fim desse incidente, era para ele ir para um treinamento isolado e treinar o seu corpo e mente. Só que foi nessa mesma hora que o careca voou do restaurante. E ali de fora tava o cara com a pressão insana, e quando o líder chegou pra ver o tumulto, aquele era o pirralho bandido da fortaleza. Então ele chegou falando, é ele, mas o mestre só manda ele parar de criar confusão e vai indo até a carruagem, enquanto o Geok percebeu que aquele cara tinha uma energia sinistra. Mas aí a Rosinha veio falando como ele pode destruir tudo assim, porque o chefe falou que não era pra eles causarem problemas. Só que a culpa foi do cara que irritou ele primeiro, e ele até deu 10 segundos pro cara correr. E mesmo assim, tinha que ter chutado a bendita da mesa de comida. E desse jeito, com todo o dinheiro que sobrou, ainda deve dar uma sopa e um arroz, depois eles pagarem pelo reparo. Infelizmente, eles não vão ser capazes de comprar as roupas para Sobaek, que estava animada para se vestir como um bandido. Mas pera que ela nunca disse isso não. E ela só tampa a boca dela falando que da próxima vez eles vão comprar. Aí o Geok, sem entender, manda ela comprar roupa em vez de comida. Só que isso não seria o bastante. E se ele sente muito por isso, devia começar a ouvir um de seus pedidos. E o nosso ingênio menino Escarlate fala que vai fazer qualquer coisa. Então a Rosinha pede para ele ensinar artes marciais para elas. E depois voltamos lá pro líder cagão que tava perguntando por que ele não se livrou do bandido lá mesmo. Só que havia rumores que ele era o discípulo do Lorde Demônio que devassa os céus. Mas provavelmente não é isso, porque se ele tivesse um discípulo tão bom quanto esse, rumores teriam se espalhado há muito tempo. E por isso ele tá começando a achar que essa foi uma boa ideia de vir até aqui, porque ele acabou de encontrar um gênio das artes marciais. Então, 3 dias atrás, na montanha Wudong, o líder da seita trouxe folhas de Sha Longjun como um presente para o Shunji. E como ele trouxe algo tão valioso, deveria ter algo que ele queira dizer. E, na verdade, os mercadores estão tendo grandes problemas com a Fortaleza dos 5 Picos e os movimentos recentes da Floresta Verde. E nesse caso, o líder da União dos Mercadores parece ser discípulo externo dele. E o Barbudo pergunta se ele lembra como a seita da Fada Lunar era uma ameaça para o mundo Murin. E depois
depois daquele incidente, ele sente que a Aliança Ortodoxa deve ficar mais forte, porque a Fada Lunar tentou usar suas terríveis artes marciais para tomar a planície central. E mesmo que o Imperador da Espada e o Espadachim Quebra-Luas tenha protegido o mundo, eles não podem confiar mais na força deles, porque quem pode garantir que o mundo não enfrentará outras ameaças como aquelas? E as seitas não ortodoxas não são exceção em serem futuras ameaças, porque o comandante da Floresta Verde matou inúmeros guerreiros e hoje no mundo Murim não haveria ninguém que pudesse rivalizar com ele. Então antes que eles possam se apoiar ao Lorde que devasta os céus, ele quer que ele acabe com eles totalmente, porque assim a seita poderia aumentar a sua influência para a província Renan, e isso seria como matar 2 coelhos em uma cajadada só. Só que o Shunji tem uma condição: a subjugação da Fortaleza dos 5 Picos. Ele fará isso por conta própria. Aí ele pergunta por que ele faria isso, mas como ele administrou esse lugar nos últimos 10 anos, ele viu inúmeras adivinhações, e estranhamente, sempre que ele tentou ele nunca viu sorte e também nunca viu azar. Mas a leitura que ele teve essa manhã foi diferente, porque era uma grande sorte, e por isso ele tem certeza que isso é uma oportunidade, já que o bandido que é bom com espadas tem uma energia diferente, e se ele cuidar dele como um discípulo da seita, ele poderia se tornar o espadachim mais poderoso do mundo. E aí fica a questão, será que ele vai conseguir, ou a sorte grande vai ser a grande surra que ele vai tomar? E assim, na Montanha dos 5 Picos, a construção foi terminada, e esse é o pavilhão da harmonia da fortaleza. E como eles estavam crescendo rápido, a fortaleza da Ebiol os ajudou a construir alguns locais, e por isso o primeiro irmão recrutou carpinteiros, conselheiros e suas famílias. Só que nessa hora chega um mano correndo perguntando se ele viu o Geok, mas na verdade ele estava lá no meio da floresta ensinando artes marciais para as meninas, e lá ele fala que elas precisam memorizar primeiro 300 palavras. Aqueles que querem obter as 9 energias celestiais devem primeiro conquistar o seu próprio coração. Daí elas falam que isso é difícil demais, porque 100 já é muito, agora imagina 300. E por isso ele manda elas fecharem os olhos e seguirem ele aos poucos, que ia ficar mais fácil. E aí elas fechou os olhos e concentraram na respiração, e ele também foi fazer a mesma coisa, até que mais tarde elas despertaram e o Geok ainda estava concentradão, enquanto dentro da mente dele ele estava manejando a sua espada. Só que aí ele ouviu uma voz falando para se acalmar e concentrar apenas nas vozes de seu coração, e perguntando quem é ele, ele vê ele mesmo quando pequeno, ou seja, a pessoa do espelho. Então eles começaram a se mover e os conceitos que pareciam vagos foram se juntando um por um, até que apareceu umas folhas de luz em cima da cabeça dele, e quando ele acordou, elas sumiram. Daí as meninas perguntaram se serão capazes de fazer isso se continuarem treinando, e assim eles foram voltando para a fortaleza. Só que quando chegou lá, estava apenas o chefe, enquanto todo mundo desapareceu. E na verdade eles não desapareceram, eles fugiram, porque a União Mercantil conseguiu envolver o sábio Shunji, e eles estão vindo atacar a fortaleza. Então o primeiro irmão pergunta o que eles querem fazer, e como eles chegarão amanhã, esse sugere para eles fugirem também. Daí ele pergunta para o velho, mas na visão dele a fortaleza dos 5 Picos já era, porque o sábio Shunji é um ancião da seita Wudong, e ele é o mais forte que tem lá, e seus discípulos também são incrivelmente poderosos, e se ele quer lidar com esses monstros, apenas reze para o seu pescoço continuar na cabeça. E por isso o irmão pergunta pro Geok, e ele também não sabe o que fazer. Então o velho Ranzinza já vai gritando que vai embora, porque ele não planeja ficar esperando pela morte. E depois de ver a atitude do velho, todo mundo foi indo embora, enquanto apenas os de verdade a gente sabe quem é. E o Geok, vendo isso, pergunta pro primeiro irmão se o sábio consegue cortar uma pessoa com uma folha. Aí o negócio da folha entrou na cabeça dele mesmo, né? E o chefe fala que acha que não, e será que alguém consegue mesmo fazer isso na vida? Mas se ele não é tão forte assim, o Geok fala que tem como lutar com ele. Aí o chefe fica animado, mas lembrando que o velho disse tem chances desse sábio ser muito forte e matar o Geok. Então ele não pode colocar essa criança em uma situação de vida ou morte, e por isso ele começa a falar que já fazem 5 anos que eles vivem aqui, e especialmente neste ano tivemos novos membros e várias coisas boas aconteceram, mas ele tá pensando que não pode arriscar e colocar todo esse pessoal em uma situação
situação em que eles podem morrer. Então ele fala que a partir deste momento a montanha dos 5 picos está desfeita. Até que de noite o chefe estava sozinho pensando que ele mesmo não consegue fugir daqui. Só que do nada uma corda salta lá em cima e lá vem madeira. E na verdade quem estava lá embaixo era o segundo irmão, falando que ele achou que eles iriam embora assim. E na verdade todos ainda estão aqui, porque se for para morrer, eles morreriam juntos. E assim eles consertaram as muralhas de novo e armaram uma fogueira. Enquanto o chefe falava que seria bom alternar os turnos para ficar de guarda, já que eles podem fazer um ataque surpresa. Então agora a Rosinha levanta falando que agora que eles decidiram ficar juntos na vida e na morte, era para ele fazer deles a sua família também. E desse jeito a família toda foi reunida. O Chusan agora é o número 8, a Chaeon é o número 9, a Sobaek número 10 e a partir de hoje eles são todos irmãos da mesma família. E assim ao amanhecer o sábio Shunji estava vindo com todo o seu exército, enquanto Geok não conseguiu dormir nadinha, pensando se iria conseguir vencer alguém como um sábio. Mas não tem jeito, porque ele precisa vencer para que todos pudessem viver juntos novamente. Só que nessa hora o chefe acaba assustando ele, porque ele também estava acordado, e pergunta por que ele não estava dormindo. E o Geok fala que não dorme muito mesmo, sendo que tá com o olho até estatalado de roxo, tá parecendo eu. E por isso o chefe vem sacando a espada porque eles vão tirar um duelo para relaxar os músculos. E no meio dos clashes de espada, o chefe pede desculpa por estar dependendo dele outra vez. Só que nessa hora vem um grito lá de fora chamando a fortaleza dos 5 picos. E o chefe já pula pra cima da muralha falando como o líder deles é patético, porque ele foi chorar e implorar para o sábio Shunjin vir aqui. E mesmo que alguém mais forte que o sábio estivesse aqui, eles não se abalariam. Então o sábio vai pra frente e dá um grito. E o Geok já percebe que vai dar merda e manda o chefe sair de lá. E na mesma hora toda a muralha de baixo destruída e o sábio aparece na frente do chefe com uma espada. Mas nessa hora o Geok apenas mandou um ataque cortante para proteger o chefe e o sábio ficou impressionado. Então o Geok apareceu em cima dele com um corte de espada e foi aquela disputa de poder insana. Até que o Geok pula para trás perguntando que tipo de pessoa é o sábio Shunji, porque ele sentiu uma grande força no encontro das suas espadas. Mas mesmo assim, ele é mais forte. E o sábio também não deixa para trás e fala que prepotência não tem limites. Mas o Geok nunca foi prepotente, porque eles já se encontraram antes. E daquela vez ele sentiu que ele era realmente forte. Mas foi só isso, porque ele não é páreo para o Geok ainda. E já pergunta se ele consegue cortar uma pessoa com uma folha. Aí ele caiu na risada, porque o menino tá neurótico com folha. E por isso ele fala que procurou diversos talentos em Jianghu, mas nunca encontrou ninguém tão corajoso como ele. E assim ele vai dar uma chance do Geok mostrar quem é o melhor. E já foi aquele clash de espada no céu, enquanto o chefe acabou de acordar e o segundo irmão fala que o sábio e o Geok estão lutando de igual para igual. Então eles desceram do céu e o sábio preparou e jogou um grande corte de espada flutuante. Mas o Geok bloqueou e o sábio já apareceu do lado falando que ele não deveria abaixar a sua guarda. E desse jeito o Geok também defendeu, enquanto o sábio percebe que ele é realmente muito forte. E até pensa se ele era um discípulo mesmo do Lorde Demônio da Floresta Verde. E por isso ele pergunta pro Geok quem é o mestre dele. Só que na verdade ele é o seu próprio mestre. Mas na verdade tem aquela fada da Guerra do Espelho. Então o sábio fala que entende porque recebeu a grande sorte. E fala que se for ele conseguirá aprender as técnicas mais avançadas da seita Wudang. E o Geok fala que não sabe o que é e nem precisa disso. Só que ele precisa saber a partir de agora, porque todo o fluxo de energia dele mudou, já que essa é a arte marcial da seita Wudong, que apenas os anciões podem aprender. O golpe final, a técnica de espada mística Taiji. E o Geok sem pensar foi pra cima e acabou tomando uma lambada. Então quando ele olhou pra frente o sábio tinha desaparecido. Mas na verdade ele apareceu atrás dando mais um cortadão e nessa o Geok nem teve chance e acabou tomando de novo. E olha que ainda não terminou, ele mandou mais, só que essa o Geok conseguiu defender. E o sábio pulou pra cima e veio descendo com tudo em cima do Geok, enquanto devastava energia para todo lado. A galera teve até que sair correndo de perto. E lá no chão ele fala que fazia muito tempo que ele não precisava se segurar enquanto lutava. Mas quando ele olhou pra cima,
estava brilhando e lá tinha um grande dragão voador. Só que o autor anticlimático cortou lá para a mansão Waryong. E lá os discípulos estavam treinando enquanto Mubaek vai mostrar a todos o que aprendeu nos últimos 10 anos. Aí só foi espalhando cá, espalhando lá e todo mundo impressionado. Então ele foi na última técnica imaginando um grande dragão e como ele usa suas garras para dividir a terra. E aí foi um cortadão que ficou marcado no chão como se fosse as garras de um dragão, só que em miniatura pequena. E lá na luta de Geok era a presença de um dragão imenso. Enquanto ele falava que o sábio estava o subestimando e por isso vai ter que lutar seriamente com ele agora. E aí na felicidade ele foi pra cima, enquanto Geok espada pra cima e cortadão das garras do dragão. E já apareceu atrás do sábio que estava ficando sem energias e por isso esse seria o seu último ataque. Então foi mais um clash de espada no ar e quando eles finalmente foram para o chão, o sábio pergunta qual o nome dele. E ele se chama Yeon Geok Ha, que significa o pôr do sol escarlate. E desse jeito, o sábio Chunji foi derrotado por Geok, enquanto lembrava que perdeu para o pai do Geok e ele disse a mesma coisa. E assim como as imensas garras do dragão no chão, o vencedor dessa luta é Geok Ha, o nosso menino escarlate. E depois daquele grande encontro de espadas, o menino escarlate saiu vitorioso, enquanto o sábio foi derrotado em frente às enormes garras do dragão. E desse jeito todos comemoraram, porque a Fortaleza dos Cinco Picos é a vencedora. Enquanto o líder do exército inimigo foi perguntar se o sábio estava bem, mas ele apenas fala que hoje viu os céus acima dos céus, e não era para eles pensarem em enfrentar aquele garoto. E assim na região sul de Henan, o boato já estava se espalhando. O bandido que é bom com espadas derrotou o sábio Chunji. Tinha uns que acreditavam, já outros achavam que era impossível. Só que ali na outra mesa, ele fala que acredita que o garoto seja capaz de derrotar até mesmo um ancião. E esse é apenas Lemuriang, aquele que já enfrentou a espada de Geok. E ele pensa se um dia será capaz de enfrentá-lo de novo. Até que ali do outro lado vem os caras falando que aconteceu o mesmo com eles, porque todo mundo foi amassado por ele. E assim a União de Mercadores Mansu falhou na subjugação e ficou conhecido na mansão de província de Henan que ninguém é capaz de enfrentar a Fortaleza dos Cinco Picos. E o líder da União até tentou não espalhar a notícia da sua derrota, contudo a notícia já tinha se espalhado por toda a parte sul de Henan, mesmo que a derrota do sábio foram tidas como mentirosas. Mas ao mesmo tempo, o rumor em que 10 heróis protegiam a fortaleza começou a se espalhar fortemente, e dentre eles o nome de Geok Ha ficou famoso por todo o canto deste mundinho. Até que na seita dos bandidos, o carinha tava reportando que na Fortaleza dos Cinco Picos existe um artista marcial excepcional que derrotaram as forças da União dos Mercadores. Mas ele não tá nem acreditando, porque esse é o carinha que deu o nome da fortaleza um tempo atrás. Aquele mesmo que achou que eles iriam morrer rapidinho. Enquanto o outro barbado fala que o mestre mandou duplicar a Floresta Verde, mesmo que todos os 12 generais fossem contra. Então ele até perguntou se a cúpula da Floresta Verde será em Mansa Pyong. E como lá fica meio mês daqui, ele vai dar uma passada na Fortaleza dos Cinco Picos para ver se eles são realmente qualificados. E desse jeito, na Fortaleza dos Cinco Picos, um dos caras que fugiram voltou implorando para se juntar à Fortaleza de novo. E o chefe ele mesmo, todo parrudo passando medo, aceita o carinha de volta. E até o segundo irmão pergunta se ele não pegou leve demais, porque eles precisam escolher pessoas de confiança. Mas o chefe fala que depois do que aconteceu, ele ficou furioso por não terem sido reconhecidos pela Floresta Verde, porque como eles estão em expansão, tiveram muitas fortalezas novas, mas a Fortaleza da Floresta Verde ainda pensam deles como se fossem um bando de bandidos e não os reconhece. E por isso ele pensou antes que o nome da Floresta Verde os protegeria, só que na verdade não era nada disso, porque eles ainda precisam ser reconhecidos como parte da Floresta Verde. E como faremos isso? É claro que vamos usar a cúpula que será daqui a alguns dias, e lá eles vão mostrar o seu valor para unir forças com outras fortalezas, e para fazer isso precisamos de pessoas que possam proteger a fortaleza enquanto eles estiverem fora, e por isso que eles estão recrutando o máximo que podem. E agora lá na floresta, o sábio acabou de receber uma carta mandando ele voltar logo para a seita,
E até o Geok tava perguntando a mesma coisa. Ô, que dia tu vai voltar aí, velho? E ele só fala que vai aproveitar mais um pouquinho as férias, né? Enquanto o Geok não entendia como é que ele tá descansando em um lugar como esse. Mas na verdade, ele tá esperando a resposta do Geok. Não dele ser discípulo da seita, e sim o oposto. Porque já o chamaram de o discípulo mais forte da seita Wudong. Ele foi capaz de acumular energia interna mais rápida que qualquer um, além de aprender os ensinamentos avançados. E neste ano já fazem 30 anos que ele começou a treinar a técnica da espada mística Taiji. E mesmo assim, por mais que ele tenha treinado, ele não foi capaz de ultrapassar o limite dos 3 ultimatos. Então ele basicamente deseja aprender com o Geok. E o Geok só fala que pode ajudar, mas nada de ensinar a técnica da lâmina matadora de demônios que o seu irmão ensinou. E o velho fala que não quer aprender essa técnica não, ele simplesmente quer aprender enquanto observa o Geok. E isso também será uma bela proposta pra ele. Daí o Shunji só veio mandando um socão que derrubou a floresta lá atrás, falando que isso seria como um acordo, porque se o Geok der um conselho pra ele, ele vai dizer o que falta nele, porque se ele não for capaz de usar o seu poder, isso vai ser um problema. E quando ele tiver dominado o básico, suas artes marciais também crescerão para um nível mais profundo. E assim o Geok aceitou e começou o seu treinamento cruzando espadas, meditando na cachoeira, espadas de novo, até que eles estavam observando os moleques correndo, e um deles veio dando uma flor pro sábio, chamando ele para brincar de novo depois, enquanto o Geok falava que odeia crianças, porque os mais jovens são sempre os piores, que pregam peças e intimidam as pessoas. E o Shunji fala que pelo menos na fortaleza ele sente que todos são gentis independente da idade, mas pro Geok não tem diferença, esse é apenas outro lugar onde pessoas vivem, assim como na sua antiga casa. Então de noite a Rosinha tava ali levando a lenha e o sábio apareceu para ajudar. E ela até pergunta por que ele faz esse tipo de coisa, já que pessoas na posição dele não fariam de jeito nenhum. E ele apenas pensa que a Fortaleza dos 5 Picos é um bom lugar para se viver. E sim, a fortaleza aqui é diferente das outras, já que a maioria delas são fortalezas que costumavam a ser usadas por bandidos ou ladrões. Mas a maioria das pessoas que estão aqui apenas fugiram, porque ganhar a vida é difícil no mundo lá fora. E aqui o chefe aceita as pessoas que precisam de ajuda, enquanto o Geok protege todos como um guardião. E foi por isso que a fortaleza conseguiu se tornar pacífica desse jeito. Daí o sábio pergunta como o Geok acabou se juntando na fortaleza, mas ela não tem certeza porque não conhece os detalhes. Só que ela ouviu dizer que o chefe salvou ele quando estava prestes a morrer na floresta. Então esse pode ser o motivo do Geok estar disposto a arriscar a sua vida para proteger essa fortaleza. Mas ela acha que pode ser porque ele pensa em todos aqui como se fossem a sua própria família. E assim, em outro lugar, o cara tava dando os parabéns por ela ter atingido o nível de um grande general demoníaco. E segundo ela, o momento finalmente chegou, porque a raiva que ela experienciou 20 anos atrás, ela não esqueceu até hoje, mesmo que ela fosse muito impaciente na época. Agora não é mais. E por isso, o Imperador da Espada, o Espadachim Quebra-Luas e todas as outras seitas irão se ajoelhar perante ela, a Fada Lunar. Então na Vila Reija, os covardes que fugiram estão sentando na mesa pedindo comida, enquanto um deles pergunta se o rumor que a fortaleza expulsou o sábio Shunji é real. Mas pro velho isso seria impossível, né? Ou poderia ser mentira que o sábio Shunji atacou a fortaleza, já que se fosse ele mesmo todos estariam destruídos nesse ponto. E com a ausência de um líder agora, o plano mirabolante do velhote seria aparecer como um herói que viraria o chefe da fortaleza. Só que essa ideia dele tá toda fodida, porque até os caras ali estão falando dos 10 heróis dos 5 Picos, porque eles são fortes como demônios. E ele ouviu dizer que o Capitão Lobo Branco e o Sábio perderam sem conseguir fazer nada. Além de que eles estão aceitando todos que voltaram para a fortaleza. E por isso, segundo os rumores, a fortaleza está repleta de moradores de novo. E aí o Bigodinho pergunta o que eles deveriam fazer, já que a fortaleza parece ter sobrevivido. Então o povo já foi reclamando com o velho, porque seguindo seus planos eles estariam em posições altas dentro da fortaleza. Mas no final ele deu foi um chilique, falando que se o que eles ouviram agora for verdade, a fortaleza aceita aqueles que os deixaram. E isso significa que eles podem voltar pra lá. E depois de um tempo na fortaleza dos 5 Picos, os cagões estavam chegando. Só que
que o povo daqui não tinha cara muito boa pra eles não. Até que lá na frente eles se depararam com as marcas gigantes da batalha. Um pensa que eles estavam tentando plantar, mas pro velhote isto foi feito com artes marciais. E nessa hora o Shu-san aparece lá atrás perguntando como ele se atreve a voltar. Daí o velho foi falando que só porque ele esteve fora um pouco, a hierarquia disso aqui virou uma bagunça. Então, seguindo essa tal hierarquia, ele deveria cumprimentar o Shu-san agora como seu senhor, não é? Até que lá no centro, um dos cabas veio avisar o chefe que o velho e os outros acabaram de retornar na fortaleza. E o irmão carecão fala que o velho é mesmo casca grossa, e já pergunta se o chefe vai mesmo deixar ele voltar. Mas na visão dele, eles precisam de alguém como ele, já que ele é forte o suficiente para ser conhecido como o notório demônio da província de Henan. E apesar dele ter perdido pateticamente pro Geok, aquele velho é forte. Até que lá no Shu-san ele tá falando que vai mostrar pra ele que ficou mais forte. Então o velho partiu pra cima e eles cruzaram um socão no ar, porque o Shu-san agora consegue aguentar seu ataque. E desse jeito o velho foi pra trás falando que o cara melhorou muito, mas ele ainda está muito longe de conseguir lutar com ele. E aí foi só um esmagadão na cabeça dele, com o velho falando que é aqui que a luta de verdade começa. Só que quando ele ia mandar um ataque, ele só tomou uma dedada na testa do sábio, mandando ele parar, porque ele não deveria usar técnicas mortais neste lugar. E vem falando para o Shu-san que entender a diferença de habilidades também é uma habilidade. E aí o velhote se ligou que esse é nada mais que o ancião da seita Wudong, o sábio Shunji. Daí ele já vai perguntando por que ele estaria em uma fortaleza da Floresta Verde. Mas na verdade isso não interessa a ele, porque o Geok acabou de chegar perguntando se ele está preparado para o que vai acontecer. E assim no primeiro pico das montanhas, o velho andava reclamando da vida, falando que não vai esquecer o que aconteceu hoje, porque algumas horas atrás ele levou uma surra de boas-vindas do Geok e acabou com o braço quebrado e o olho inchado. Até que no meio da floresta ele escuta alguma coisa e vai olhar o que é, porque esse peso e pressão tá muito forte. E olhando lá na frente era o sábio Shunji cruzando espadas com o Geok. E só de ver aquela batalha, o velhote tava de boca aberta, porque essa pressão e esse poder é devastador. Além de que os dois estavam lutando pau a pau. Daí depois de ver o ataque dividindo o céu, mais clashes de espada, enquanto no final o sábio veio agradecendo porque graças ao Geok, ele foi capaz de esclarecer muitas dúvidas da sua mente. E o Geok lá reclamando que agora que a coisa tava ficando interessante. Mas ele também tem que manter sua dignidade, né? Porque se ele machucar, vai ter que ficar mais uns bons meses aqui na fortaleza. E fala que lembrará da gentileza do Geok no futuro, já que ambos ganharam muitas coisas nesses últimos 3 meses treinando juntos. E para o sábio foi até mais significativo observar o crescimento do Geok, porque no fim dessa jornada ele ainda espera que Geok apareça para o mundo Murin. E assim no começo do verão ele silenciosamente deixou a fortaleza. Enquanto sobre o velho, ele até desistiu da sua vingança depois de ver aquilo, né? E agora, um mês depois, tinha um bebum no meio da floresta que foi confrontado por um urso e acabou mandando ele de vala, porque ele, o vento silencioso Yin, não é misericordioso. Daí vem falando do comandante celestial da Floresta Verde, o Lorde Destruidor Seok Munhae. Era dito que ele é um dos mais fortes e que nunca foi derrotado antes. Só que antes de toda essa fama, ele era apenas um trabalhador do templo Shaolin, que foi pra lá em busca de aprender artes marciais, mas não queria raspar a cabeça. E mesmo que suas habilidades incríveis e força fossem o bastante, ele estava muito longe dos valores do budismo. Até que um dia ele descobriu uma velha estátua de Buda no canto do templo, e foi aí que o seu destino começou a mudar, porque ele sentiu que aquilo iria o ensinar se ele o limpasse. Então enquanto ele limpava, a estátua se quebrou, e dentro dela havia o manual de uma arte marcial ancestral, o Manual do Paraíso Negro Asura. E foi assim que o Lorde Destruidor Demoníaco deixou o templo e começou a vagar pelo mundo.
Vagabundo. E pouco tempo depois ele se tornou o grande comandante da Floresta Verde. E depois de tomar os 12 melhores bandidos como seus discípulos, ele os ensinou o Paraíso Negro Asura, até se tornarem fortes o bastante para ameaçar até os anciões das 8 grandes seitas. E agora na Floresta dos 5 Picos, aquele mesmo bebuço acabou de chegar, perguntando cadê o comandante da fortaleza, porque ele está aqui como emissário da Floresta Verde e também como discípulo direto do Lorde Demoníaco que devasta os céus. E aí a galera dos irmãos veio chegando, enquanto ele continua a falar, né, porque título é o que não falta pra esse mano. E ele é o soberano do Ventuim, dos 12 generais demoníacos. E o cara já chegou todo sentando na cadeira lá de cima bebaço, perguntando se aqui estão os 10 heróis dos 5 Picos, porque ele só tá contando 9. Daí meteram aquele migué de que o 7º irmão tá treinando isolado. Aí o cara ficou puto, né? Porque ele devia estar aqui pra ver sua chegada. Mas na verdade o Geok tava dormindo no quarto do lado. E o outro só manda ele ficar calado, porque se o Geok ouvir esse cara sendo irritante, ele vai quebrar ele na porrada. E por isso vamos rezar para que isso acabe logo. Daí o cara ficou falando um bando de abobrinha e mandou apresentar aquelas 2 mulheres ali. Os irmãos até tentaram tirar elas de lá, falando que era hora de comer. Mas o vagabundo continuou enchendo o saco, falando que o motivo dele estar aqui é ver se eles são qualificados ou não para ir até a cúpula da Floresta Verde. E por isso, como tem vários talentos aqui, ele os reconhece e convida todo mundo para a grande cúpula da floresta que acontecerá no 10º mês. E agora eles finalmente foram reconhecidos, mas pela cara do velhote de querer beber mais, acompanhando as irmãs e dos irmãos, a coisa não vai prestar muito não, né? Porque o nosso menino Escarlate tá tirando uma pestana bem ali do lado. Mas por sorte, os irmãos conseguiram levar ele pra beber ali no outro canto. Querendo que ele coma bastante e enche o bucho pra não ficar dando trabalho pra eles. E olha que a cara do bigodinho picha de avião já tá toda vermelha falando que não parece ruim. Só que o vagabundo tava pensando nas 2 irmãs, mas elas não estavam aqui, e sim as minas do cabelo de coração. E por isso ele fica doido, mandando eles trazerem aquelas 2 mulheres da fortaleza. E como chegou nisso, até o chefe já percebeu que ferrou muito, porque o que ele queria era afastar o máximo possível de chegar num ponto desse. Daí um tenta falar que elas não viriam de jeito nenhum, mas o bichinho deu a doida batendo na mesa, ordenando para elas virem até aqui. E se não fizer isso, ele vai destruir a fortaleza dos 5 Picos hoje mesmo. Daí nas meninas, elas já tinham puxado o ronco, até que começou uma barulheira lá de fora, então elas acordaram pra ver o que era. E na verdade era o bebo vagabundo causando problema. E quando ele vê as 2 lá na frente, já vai ordenando para elas prepararem a mesa imediatamente. Daí os irmãos tentaram segurar, falando que conheciam outros lugares bem melhor, mas o cara já veio naquela de bebo. O que você tá pondo a mão em mim, rapá? E já veio querendo usar as suas garras, enquanto o chefe falava que estavam fazendo isso para o bem dele. Aí ele tentou entender, e como a cabeça de bebo é daquele jeito, o cara veio pra cima gritando que então todos eles querem morrer. Só que nessa hora alguém chegou lá atrás perguntando que porra é essa, porque tava dormindo de boa e começou uma zoeira do caralho aqui de fora. Aí o cara puto já mandou ele sair de trás da multidão, já que vai fazer ele conhecer as boas maneiras. E quem tava lá atrás era o próprio Geok, perguntando como ele vai fazer isso e abrindo a boca de sono, porque a sua barulheira atrapalhou a sua bendita dormida. Com o maluco pensando o que esse bastardo é pra falar assim com ele, e porque os outros não tão parando esse cara. Mas o Geok na tora pergunta o que esse velhote tá fazendo. Daí ele por um momento deu aquela de bebo consciente, pensando que matar sujaria suas mãos. E ele tem uma alta posição na Floresta Verde também, então decide ignorar, mandando preparar a mesa logo. E o Geok só o quê? Vai fugir no meio da conversa? Por acaso já se cagou na cueca, meu mano? Aí o nosso bebo consciente foi embora e ele veio pra cima, enquanto os irmãos pensavam que não era pra mandar o velho de base, senão fudeu, né? E nessa o ataque veio e o Geok bloqueou com apenas uma mão, falando que o velho virou comediante porque é muito fraco e apenas fala demais. E o velhote veio já dizendo que não parecia forte com esse ataque, mas agora vai levar isso a outro nível, e mostra o porquê que ele é chamado de o soberano do Ventuim. Daí o povo lá atrás: ih, o velho vai ficar bem? Será que ele tem plano de saúde?
A gente não deveria parar eles não, véi. Daí o velhote veio bem no pescoço do Geok, falando que cortar uma cabeça é tão simples quanto respirar. Mas o Geok tá puto agora porque tava levando tudo numa boa, e como ele cruzou a linha, chega dessas tolices. Enquanto ele tá bobo de ver, porque aquele negócio no pescoço não deveria ter saído tão fácil, já que a maioria dos artistas marciais das 9 grandes seitas cairiam pra essa técnica. Só que o Geok tá ali, querendo cair na porrada. E pensando, o nível do chefe e vice-chefe são bem médios, então ele tava até se perguntando como eles subjugaram toda a província. Então esse deve ser o motivo da Fortaleza dos 5 Picos ter se tornado tão famosa. E por isso ele vem dizendo que é interessante, já que ele é o soberano do Ventuin e irá lutar com alguém decente. Mas só de ouvir esse nome, o Geok já rachou o bico, porque esse nome soa igual a de que um cachorro no cio teria. E ele puto vem falando que essas serão as suas últimas palavras, e veio mostrando as suas garras, e o Geok desaforado dizendo que é lento demais. Então foi a técnica única suprema, garras cadavéricas. E mesmo o ataque sendo tão grande, o Geok defendeu com apenas 2 dedos, e achando estranho, o velhote foi usando o ataque Céu Sombrio Asura, pensando que já passou por muitos momentos dolorosos para aprender essa arte marcial única do Lorde Demoníaco, e por isso ele nunca perdeu depois que a dominou. Daí ele veio com tudo, mas o Geok segurou a mão dele no meio do ataque, falando que ele mandou um ventinho gelado e gostoso, e que ele é Yon Geok Ha. Então era pro velhote não mexer com seus amigos. E aí na hora de levar o socão, o líder gritava pro Geok não fazer isso, senão vai ferrar com o plano todo da Floresta Verde. Enquanto o cara só viu um enorme dragão com a boca aberta vindo comer ele, e já pensava que o deus da morte estava vindo ali com a foice buscar. Mas pela sorte, o Geok parou o punho bem na cara dele, mandando aquela pressão imensa de poder para trás que o cara já caiu de joelhos, com o Geok falando que se não fosse pelo chefe, ele seria um homem morto. E rapaz, com essa o cara arrepiou até os cabelinhos da bunda, e perdeu a sua vontade de lutar, porque o que ele sentiu foi a pressão intimidante que ele só havia sentido do próprio Lorde Demoníaco, e vem falando que cometeu um enorme erro por estar bêbado. Daí o Geok já quer mandar o caboclo despedir dos irmãos pra ir embora. Aí ele tenta falar que tem uma hierarquia na Floresta Verde, mas o Geok só olha: sério que você tá falando isso, meu amigo? Tô fudido de sono aqui e você tá planejando continuar irritando aqui? E na mesma hora o cara apareceu lá do lado do portão se despedindo de todo mundo, porque eles vão se encontrar de novo em Mansa Pyongyang. E nessa todos ficaram chocados, já que foram chamados de irmãos por um dos generais da Floresta Verde, sendo que eles estão ainda no rank mais baixo. E vendo isso, todo mundo que estava em volta ficou feliz. A Rosinha mandava a outra dar uns pega no Geok mais tarde, enquanto o primeiro e segundo irmão se perguntavam se vão ficar bem na cúpula da floresta. Daí no maluco correndo, ele não acreditava que foi humilhado desse jeito, porque aquela fortaleza escondia um monstro desses, e como eles vão participar da cúpula, com certeza vai ser um caos. E por isso ele está se apressando para informar isso pro comandante. Até que em outro canto, o homem da carruagem mandava o homem se revelar, e lá na frente, ele apenas fala que estão trabalhando duro para viajar esta hora, e por isso ele vai apenas verificar algo simples. Mas o dono da carruagem não queria de jeito nenhum e deixa os seus homens a postos para lutar. Só que o outro vem ameaçando pegar a filha dele. Aí não deu não, papaizão falou que essa é a última chance dele se afastar. Mas o bicho só puxou uma lâmina curvada porque vai ter que matar todo mundo e ver o que ele quer olhar. E nessa hora geral começou a vir pra cima, enquanto ele falava que 20 anos atrás as pessoas fugiam rapidamente ao ver alguém de manto preto, e foi lançando todo mundo que estava pela frente. E mesmo assim os caras não desistiram e queriam proteger o emissário-chefe, e eram todos cortados e despedaçados ao meio. Só que quando o mascarado foi ver, o líder sumiu de lá, e o resto veio pra cima com força.
mas ele foi cortando pensando que baixou a sua guarda, porque eles estão com um item que aquela pessoa está procurando. Nesse caso, deve estar nas mãos do emissário fugitivo, o que significa que tá tudo bem matar todos aqui. E lá no fugitivo, os outros homens disseram que vão votar e ajudar. Só que na verdade eles não podem fazer isso, porque não tem tempo, já que ele não pode morrer aqui, por causa dessa coisinha, algo que nunca pode cair nas mãos desses mascarados, e por isso todos corriam com todas as suas forças sem parar. A filha dele fala que não aguenta mais correr, mas eles não podem parar, já que aquele cara deve ser excepcional na movimentação. Até que nessa hora, o mano da sobrancelha fala que tem algumas pessoas suspeitas logo à frente, e aí o chefe já fica suando frio pensando que foram cercados. Então manda os homens se prepararem para a batalha, porque ele fugiu para proteger o sino de 8 pérolas, e por isso ele não pode ser pego. Ele tem que informar as 9 grandes seitas que o culto Yonmyung renasceu, para que aquele pesadelo que aconteceu 20 anos atrás não volte a acontecer. Ele precisa fazer o necessário para sobreviver. E quando foram ver na frente, tinha um grupo em volta da fogueira que não estava de preto. Então parece que os céus não os abandonaram. Daí vem mostrando 3 dias atrás na Fortaleza dos 5 Picos. O Geok perguntava por que diabo tinha que vestir isso, enquanto o velho falava que viajando em grupo grande haverá menos pessoas que suspeite deles. Então eles não têm escolha a não ser passar por diversos vilarejos até chegarem em Mansa Pyongyang. E entre esses lugares eles precisam passar por Yeifei, que é onde o clã Nangong está. E nada de bom vai vir se eles arrumarem confusão lá, porque esse é um dos 9 maiores clãs, já que lá tem o Nangong Byung, o Rei da Espada, que pra quem não lembra, este era o amigão do pai do Prota que foi visitar eles. E o velho continuou falando que eles terão que lutar caso se deparem com as facções ortodoxas. Daí o chefe tá ali reclamando porque o velho fez eles vestir essas roupas chiques porque tá com medo. E talvez ele se esqueceu que eles são as Fortalezas dos 5 Picos e são reconhecidos pela Floresta Verde. E vendo isso, claramente eles estão lelé da cuca, porque Nangong Byung é um dos melhores mestres marciais do Murim. Até que as meninas chegaram falando que concordam em ir vestidas assim, já que eles parecem tipo de uma família bem rica. E o próprio chefe vem falando que essa roupa caiu muito bem nelas. E nessa o Geok aparece lá atrás perguntando se pôs esse negócio certo, porque ele nunca tinha usado algo tão complicado como esse antes. E só das minas ver já ficaram coradinhas, porque o nosso menino escarlate tá só o bonitão. E até falam que diferente do coitado do Shulsan, ele tá lindo. E de qualquer forma, o primeiro irmão pede pra eles cuidarem bem da fortaleza enquanto estão fora, porque vão detonar geral naquela conferência. E os nossos velhos amigos ficaram na questão de proteger a fortaleza. E na saída o velho fala que não podem baixar a guarda, já que o motivo das roupas não é só para evitar conflito, porque o motivo da União Mercantil estarem submissas é por causa dos 10 heróis dos 5 Picos. Na realidade é só o Geok, né? Contudo, se eles descobrirem que os heróis vão ficar fora por 3 meses, eles vão tirar proveito e atacar a fortaleza. E como o rosto deles são reconhecidos, se eles vestirem desse jeito, dá meio que uma disfarçada. Até o chefe fala que duvida que alguém o reconheça vestido tão chique desse jeito. E te perguntarem de nosso trabalho? Não sei. Até que voltando naquela noite, o chefe se apresentou como discípulos da seita do dragão voador. Aí o cara se apresenta como Jang Hongyong, o emissário-chefe da União Mercantil de Suwon. E já que eles estão indo na mesma direção, o mano sugere deles irem juntos. O chefe tenta dar aquele migué de que não vão na mesma direção, mas o cara ainda nem tinha falado pra onde ia. Então pra onde vocês estão indo? Daí o velho lá de trás fala que mesmo que vão no mesmo caminho, não tem por que eles serem companheiros, já que eles têm um destino que deveriam ir há um certo tempo. Só que o Jang, vendo a energia deles, vê que os caras são diferenciados, principalmente aquele de cabelo vermelho. E como é questão de tempo até que aquele cara chegue, além de que os seus guerreiros já estão exaustos, eles precisam de ajuda, e vem pedindo desculpas e falando que neste momento eles precisam de uma força a mais, e se eles
eles ajudarem, ele está disposto a pagar generosamente. E depois de um tempo, tamo na fogueira com o velho reclamando que eles rejeitaram a oferta com aquele tanto de dinheiro. Mas segundo o chefe, a oferta é tentadora, só que nada vem de graça nesse mundo. E por isso é estranho aquele tanto de dinheiro vindo de mercadores, além que eles estavam pedindo para cuidar de um item estranho. Então foi uma boa escolha recusar isso. E o povo ainda estava indignado, porque era uma oferta muito boa para deixar passar, já que estavam indo na mesma direção e que eles só queriam proteção. E como a decisão foi feita, o segundo irmão fala que pelo menos vão evitar problemas e focar na conferência. E se for assim, eles têm que ir embora agora, porque aqueles caras tinham sido atacados e o que está atrás deles vai chegar aqui em breve. Daí todos foram pegar as suas coisas, a Rosinha foi pegar a mala que estava debaixo da árvore, enquanto o Chulsan imaginava se ele chegasse lá e pegasse aquilo para ela com a sua força, deixando aquele clima quente. Só que nessa hora tava vindo um assassino lá de cima, e na hora que ele ia pegar na Rosinha, o Chulsan saiu correndo e se jogou na frente da espada do caboclo, fazendo um cortezão. O mascarado veio falando que vai matar todos eles, mas nessa hora só veio um vulto vermelho acertando uma pesada bicudada na cara do vagabundo que voou longe. Enquanto todos foram ver o Chulsan, que estava muito machucado, porque a ferida foi profunda. O chefe vem perguntando qual é o vilarejo mais próximo, já que ele corre risco de vida. E quando eles olharam para trás, estava cheio de mascarados cercando o Geok pelas árvores. Então o chefe foi fugindo, mandando os dois ficarem e ajudar o Geok, porque eles vão levar o Chulsan até o vilarejo mais próximo e procurar um médico. Daí o nosso menino Escarlate manda todos seguirem em frente, porque ele é mais do que o suficiente para acabar com essa galera. E assim todo mundo foi correndo até o vilarejo, pensando em confiar no Geok para derrotar aquele povo. E segundo o velho, vai ser bem problemático, porque eles subjugaram o Chulsan com apenas um ataque, o que significa que eles são fortes. Mas agora eles devem apenas confiar no Geok, porque a galera tá vindo pra cima em monte. O Geok desviou perguntando quem são eles, e como não falaram, desceu o soco na cabeça do primeiro e foi pra cima chutando geral de todo lado, enquanto os caras já perceberam que este não é um garoto normal, e por isso vão entrar em formação. Mas o Geok apenas quer saber quem são eles, e já que ninguém tá respondendo, ele vai precisar espancar todo mundo. E desse jeito, geral veio pra cima. Só que nessa hora voltamos na galera que tava correndo pro vilarejo, mas nessa hora o velho sentiu o cheiro de sangue e mandou todo mundo parar em silêncio, porque eles também alcançaram a união mercantil que estava sendo atacada bem aqui na frente, e eles precisam passar por aqui se quiserem chegar no vilarejo. E os manos mascarados neste ponto já tinham deitado o Jang na porrada, enquanto os manos falavam que esse item é mais importante do que essas vidas, e se ele não abrir o bico, ele vai passar a faca na filha dele. E como ele não era tolo, ele sabe que os mascarados vai matar todo mundo mesmo se ele falar. E se é isso, o cara fala que vai matar mais e mais pessoas até que ele fale onde está o item. Aí vai ver, o cara enfiou foi na bunda, né? Porque ele tava levando junto aquela hora. A não ser que ele escondeu no meio da floresta, aí faria sentido, porque senão tá no meio da bunda, né? Falar o quê? Daí o mano vem falando que não tem como ele escapar se sua filha está como refém, e por isso vamos apimentar as coisas. Só que nessa hora veio uma voz que fez o próprio mascarado tremer na base, porque eles ainda não trouxeram o item para ele. E assim todos foram saudando o grande general demoníaco, o demônio da ilusão divina Wong, enquanto o velho no topo da montanha não fazia a mínima ideia de quem era esse povo, porque os da emboscada já eram fortes, mas esses com armas estranhas têm uma aura mais perigosa ainda, além de que aquele estranho é tão forte quanto os outros. Daí o segundo irmão vem falando: "Ei, ele fica quieto, rapaz, não vai foder todo mundo aqui." Já que se o velho estiver certo, eles podem ser mais perigosos do que qualquer coisa que eles já enfrentaram. E apesar de ele conhecer muitas facções, esses caras têm uma energia sobrenatural estranha que ele nunca viu antes. Então se eles fizerem um movimento errado a partir de agora, vão estar mortos. Só que lá embaixo, os homens do chefe chegaram cortando os mascarados em volta, falando que vão resgatar a jovem senhorita. Daí os caras foram pra cima e aquele maluco estranho acendeu o negócio e tacou no meio deles. E todo mundo começou a afundar no chão, até não sobrar mais nada, porque esse maluco quer saber onde está o item. Então lá no Geok, mais um veio pra cima e ele torou no pau.
enquanto o maluco falava para todos atacarem juntos para derrotar esse garoto. Só que o Geok puto chegou lá perto e passou por todo mundo usando a primeira forma, Dragão Ascendente, derrotando todos os mascarados que estavam aqui. Daí ele tava lá pensando, né, porque todos são fortes e se tiver mais aqui vai ser um problema pro pessoal. E assim o Geok foi correndo para alcançar o povo, pensando que se ousar e mexer com a sua família, ele vai cortar todo mundo em pedaços com a espada. E lá na galera, eles estão tentando parar o sangramento do Shulsan. E o chefe pergunta por que aconteceu que aqueles dois ali estão tanto olhando. Até que o gordinho chega falando que não tem mais nenhum outro caminho. E se eles forem fazer um grande desvio, o Geok pode se perder deles. Daí o chefe foi lá dar uma olhada com os outros, e segundo o velho, aqueles caras são muito fortes, e por isso é melhor evitar. Só que lá embaixo, o estranhão vai perguntar mais uma vez, onde está o item? Mas o Zhang, não querendo entregar, apenas fala para matá-lo logo. E como ele tá agindo assim, o cabeçudo percebe que talvez ele saiba como o sino de 8 contas é utilizado, já que o culto tinha se livrado de qualquer um que soubesse disso. No entanto, ele quer saber o quanto ele vai aguentar, porque ele irá ordenar que seus subordinados brinquem com a filha dele bem aqui, já que ele tem no total 25 subordinados para dar uma brincada. E na hora que ele mandou comecem, ele já grita falando que entregará o item, mas deixa sua filha em paz. E assim o outro carinha que acompanhava trouxe o item que estava bem lá escondido, né? E como chegou a isso, se eles conseguirem o sino, esses demônios ficarão ainda mais poderosos e o pesadelo de 20 anos atrás irá acontecer novamente. Mas como não tem jeito, ele vem entregando o item. E só de ver isso, o cabeçudo fala que dá pra sentir a energia divina desse item. Só que do mesmo jeito, ele deve pagar por ter dado tanto problema assim. Então ele mandou o Esquadrão Sombra Negra limparem tudo e se satisfazerem um pouco. E ouvindo isso, o Zhang já gritou, porque ele entregou o item e ele mesmo assim vai fazer uma coisa dessas. Você não tem medo da punição dos céus? E o cara chapadão fala que ele é os céus, e já que ela vai morrer mesmo, que os seus subordinados brinquem um pouco. Daí nessa hora veio uma voz chamando eles de fudidos de merda, porque ele não tem orgulho como artista marcial, já que nunca deveria mexer com a família de alguém. E assim ele vem descendo falando que é um dos heróis dos 5 picos. Opa, personagem errado. Um discípulo da seita do dragão voador que irá derrotar eles. E como tinha mais ratos escondidos, o cabeçudo mandou o povo pra cima, mas o chefe chegou no respeito cortando primeiro. Daí vendo que o cabo era forte, mais gente veio nele. Só que lá de cima a Rosinha tava metendo flecha no povo, e como a situação chegou nessa, a galera toda vai descer para ajudar, já que não tem outro caminho além desse, lutar contra os manos. E por isso deixaram a outra mina cuidando do Shulsan, e todos desceram lá para baixo para cair na porrada contra os mascarados. Então desse jeito a luta começou. O segundo irmão veio torando os caras na espada, mas neste momento vinha outro nas costas. Sorte que o velho chegou no chutaço, falando que esses caras são fortes, e por isso quando for atacar tenha certeza de pôr força total. E segundo o velho, essa é uma batalha sem chance de vitória. Eles vão conseguir aguentar pelo menos no máximo 15 minutos. Só que se eles vacilarem em algum momento, podem acabar morrendo. Daí o outro mano do arco foi arrebentando os caras na flecha, e ele se achando todo potente, mas estava vindo um cara de surpresa nas costas. Aí nessa hora a Rosinha chegou salvando ele, falando pra não baixar a guarda. Um cara veio pra cima do Zhang, aí o chefe apareceu na frente perguntando se ele é mesmo o emissário-chefe, e pergunta se tem alguém no grupo dele que possui conhecimentos médicos. E enquanto isso, a batalha tava todo vapor. Um atacava, o outro caía, porque as artes marciais desses bandos era muito diferente e poderosa. E nessa os espertos vieram cercando o careca e o velhote, mas só veio uma espada jogada no campo de batalha, porque o chefe tava chegando no socão. O cara veio pra cima no soco disputando força, foi jogado pra trás e levou um belo de um choco na cabeça. Com o velho pensando que esse tipo de força pode ser um talento inato que conseguiu ver a luz graças à presença do Geok. Daí o chefe chegou falando que felizmente há um médico entre a União e ele pediu para levarem o Shulsan para ser curado. E vem se desculpando com todos porque ele tentou esquecer e viver a sua vida,
mas ele lembrou da sua esposa e dos seus filhos que ele deixou para trás. E com um pai que tinha filhos, ele não pode deixar uma atrocidade dessas passar. Então ele apenas pede que todos os outros arrisquem suas vidas junto com ele. E todo mundo foi na felicidade zoando ele que nunca tinha falado que era casado ou que tinha filho. E como todos são uma família, todos vão viver e morrer juntos. Mas a Rosinha chegou no meio porque ninguém vai morrer aqui, já que se eles aguentarem, o nosso anjo da guarda tá chegando. E assim todos foram lutar com tudo, enquanto o cabeçudo pergunta se ele vai ter que se intrometer pessoalmente para cuidar desses insetos. Só que o mascarado da lâmina de círculo fala que nada disso porque ele está ansioso por sangue. Daí na batalha, o velho tava cortando o maluco, enquanto o outro mascarado perguntava quando o esquadrão de combate vai vir. Na verdade, o cara que foi verificar a situação disse que todos eles foram aniquilados. Aí eles já ficaram pensando se foram esses caras, porque eles não parecem tão fortes assim, já que o esquadrão de combate é composto pela elite, que foram treinados para destruir as 9 grandes seitas. Mas nessa, aquele cara doidão chega falando que isso é patético, eles estão sendo humilhados na frente do general, e por isso ele passou cortando seus próprios homens, porque tá na hora dele entrar nessa brincadeira. O chefe puto pergunta como ele ousa fazer uma coisa dessas com seus homens e vai pra cima dele, enquanto o sádico pensa que matar o mais forte primeiro vai ser muito chato. Então ele só desvia e pega a flecha da Rosinha no ar, com ela falando que dessa vez eles estão na vantagem. Daí ele veio competindo em espada, quebrando a dela e mandando um chocão no bucho. O outro arqueiro tentou ajudar, mas ele lançou aquela espada doida em cima dele. Aí o chefe veio, mas ele desviou falando que ele é tão lento que nem consegue chegar até aqui. E vem com a espada na direção da cabeça. Só que o segundo irmão chegou salvando o dia. Não por muito tempo, porque já levou um chutaço na cabeça. O outro foi cortado na cintura e nem o nosso gordinho escapou. Com o mano feliz da vida falando que eles não passam de fracotes. Daí o velho só joga a espada longe falando que isso tá enchendo o saco, porque ele que é o mais forte de todos aqui, a espada Gomil do Norte. Então ele veio pra cima enquanto o mano desviava de tudo e fala que ele realmente é o mais forte daqui. Mas isso não é nada. E ele veio jogando o velho falando que ele é bom, porque esse ataque era pra cortar ele no meio. Então o cara vem todo sádico perguntando se ele se arrepende das suas ações, já que todos aqui vão morrer. Só que arrependimento é o caralho, porque agora ele não vai ver mais esse sorrisinho no rosto dele. E nessa hora o cara mesmo treme na base, já que uma energia assustadora está vindo lá de cima. E pergunta se esse é o motivo deles terem ficado contentes. E como o Geok chegou, todo mundo ficou feliz, pensando que a vitória é deles. E mesmo feliz, o segundo irmão se pergunta se ele será capaz de derrotar todos. O cabeçudo pensa que mesmo em uma situação dessas, eles parecem mais relaxados. Isso significa que todos confiam naquele garoto. E o outro vem falando que o nome do culto ficará manchado se eles forem derrotados assim tão fácil. Mas o Geok deixou o parrudo perguntando se foi ele quem machucou a sua família. Daí o mano veio com aquela espada estranha falando que ele precisa aprender uma lição. Só que ele tomou um chega pra lá tão forte que foi quebrando o osso e aí já foi socaço violento. E no meio da voada ele lembrou que o general tava assistindo, né? Então tem que fazer bonito. Então ele levantou de novo pra não passar vergonha e veio pra cima animado. O Geok só levantou a mão porque agora ele vai pagar o preço. E aí no cruzar de espadas, o Geok desarmou ele de uma mão, e na hora do vamos bater as botas, o cabeçudo chegou falando que ele não é páreo para lutar contra o garoto, e veio defendendo do ataque surpreso com essa força, porque ele foi empurrado para trás. E lá vinha o Geok de novo cortando por cima. Ele desviou pulando e sacou aquela arma doida porque ele é digno de enfrentar a sua arte da destruição da alma. E jogou aqueles dois negócios em volta do Geok. Daí o velho mandou ele sair de perto, já que ele tinha visto antes o que acontecia. Mas foi tarde demais, o trem ativou e o Geok começou a ser engolido. Enquanto o maluco doido pensava que depois de ser atingido pela técnica do general, ninguém voltava vivo. E dentro deste negócio, nosso menino Escarlate não estava conseguindo respirar, era muito estranho. Não dava de cortar e nem fazer nada, porque o general Wong, nos tempos que era ativo, ninguém sequer conseguiu aguentar a sua técnica.
uma arte responsável por aprisionar a sombra do inimigo e retirar a sua alma. E quando ele se tornou um dos 12 generais demoníacos, as pessoas costumavam dizer que ele era inigualável. Mas agora ele está muitas vezes mais forte que no passado, já que quem é atingido por essa técnica é incapaz de ver qualquer coisa. E pela primeira vez o Jock se viu em uma situação sem saída, enquanto perdia os seus sentidos. Daí ele lembra de que quando ele estava com um velhote ancião, ele falava que as pessoas usavam técnicas poderosas no Murim, e por isso que só ter um poder marcial forte não é o bastante para sobreviver, e mesmo alguém forte como ele poderia sofrer com essas técnicas. Então o Jock deve ser cuidadoso, já que não possui experiência. Aí ele pensando pergunta o que deveria fazer se cair uma delas, e ele fala que depende do que ele vai encontrar. Contudo, eles normalmente fazem algum preparativo antes de lançar o feitiço. Então se ele for pego no feitiço, contanto que ele destrua o que fez isso, ele conseguirá quebrar essa técnica. Daí ele lembrou que 4 objetos foram fincados em volta dele. Isso significa que aquele gás estranho que saiu deve ser a raiz desse feitiço, ou seja, esses bastões são os problemas. E aí ele foi usando a primeira fórmula. As garras do dragão rasga a sola em todas as direções. E fazendo isso, ele finalmente cortou tudo que estava em volta, falando que essa técnica é mesmo irritante. E de ver isso, o general ficou no cagaço, porque ele quebrou a sua técnica secreta que ninguém nunca conseguiu. E por isso ele já peidou legal na farofa. Além de que todos ficaram surpresos, porque isso nunca aconteceu. Daí o Jock fala que ele é um bom feiticeiro, mas agora ele vai dar o troco neste vagabundo, e é melhor aguentar a chilapa toda. E assim ele, suando frio, pergunta se o esquadrão vai ficar sem fazer nada. E até o outro capitão já ficou no quê? Porque como eles vão fazer alguma coisa se nem o general conseguiu? Mas de todo jeito tem que obedecer porque é superior. E mesmo vindo, todo mundo levava a cortada. Enquanto o maluco pensava que mesmo se lutasse com tudo, não tem certeza se ganharia contra ele. Só que a prioridade agora é levar o sino. Não é porque ele deu uma espeirada na farofa, não, ele vai ter que fugir. Além de que eles precisam pelo menos matar o chefe dos mercadores, já que ele sabe sobre o culto. Daí ele pegou a última negocinha daquelas, pulando pra cima, falando que vai levar o Ciro na frente, já que é a maior prioridade. E como esse era o último, ele lançou no chefe dos mercadores bem no peito. Daí o Jock partiu pra cima da galera com a arte dos 9 céus, turbilhão dos 9 dragões. E naquele dia, a técnica suprema das 9 espadas celestiais que todos achavam estar perdidas há muitos anos, reapareceu exibindo ainda mais poder que há 20 anos atrás. E com essa poderosa habilidade marcial, o Esquadrão Sombra Negra foi devastado sem piedade. Até mesmo o capitão deles fugiu junto com o general, que ainda estava em choque porque foi humilhado por um moleque novo, que estava puto da vida, já que não foi atrás deles, por causa que a sua família tinha sofrido muitos ferimentos. E mesmo salvando todos, ele se culpava por não ter chegado mais rápido, porque ele nunca recebeu o amor de sua família desde que era pequeno, ele só recebia ameaças e abusos. Ele aguentou tudo isso até conhecer a sua nova família, as pessoas mais preciosas que sempre estão ao seu lado. Daí o Zhang, mesmo estando ferido, estava agradecendo a ajuda e fala que promete os recompensar por ter salvado a vida de todos, além de que ele queria pedir mais um favor, que seria deles protegerem o seu povo até que cheguem em segurança no seu destino. E desse jeito, o chefe Zhang foi de base por ter sido atingido pelo ataque. Os heróis dos 5 picos decidiram cumprir o seu último pedido, não só por causa do destino, mas porque eles estavam muito feridos e recebendo tratamento médico. Além de que havia um outro motivo aí. E desse jeito, o nosso menino Escarlate vai ficando por aqui mais uma vez. E se estão querendo a continuação, bora deixar o like aí embaixo, hein? Não vai esquecer. E também se inscreve no canal, bora chegar aos 70k, minha galera. Mas desse jeito, o nosso menino Escarlate vai ficando por aqui.